Freguesia de Belém tem agora a palavra o José Constantino e a Vitória Clemente. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos vereadores e excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, muito boa tarde. Chamo-me José Constantino e sou aluno do 5º D da escola EB23 Paula Vicente e estou aqui a representar uma comunidade escolar e a Junta de Freguesia de Belém. Em relação à escola, o primeiro ponto que eu queria referir em relação à escola é remodelações de certos espaços que possam estar velhos ou danificados. Segundo ponto em relação à escola, criações de mais espaços verdes para os alunos construírem uma relação com a natureza. Terceiro ponto em relação à escola, implantação de painéis solares e fotovoltaicos para a criação de energia verde e painéis de aquecimento de água. Quarto ponto em relação à escola, existirem mais escolas verdes e darem-lhes uso. Uma escola verde é um projeto que consiste em os alunos poderem ter aulas fora da escola para interagirem com a natureza. Quinta ideia em relação à escola. Foi uma ideia dita por Teresa Perrufo, do 4º ano da escola EB Moinhos do Restelo, que consiste em os parques de estacionamento à frente da escola fossem mais organizados. Sexta ideia em relação à escola. Uma ideia também dita por Teresa Perrufo, que defende que devem existir balões e diferentes equipamentos nas escolas do primeiro ciclo. Sétimo ponto em relação à escola. Foi uma ideia dita por Álvaro Marinho Batista, que defende que os quadros não sejam de giz e sejam de canetas. Em relação à freguesia. Primeiro ponto em relação à freguesia. Maior interação com a população idosa. Por exemplo, uma vez por mês, ir falar ou ler uma história aos lares em conjugação com as escolas. Terceiro ponto em relação à freguesia. Promoção de atividades entre pais e filhos que consiste na limpeza de certos espaços, de forma a sensibilizar a população em relação ao tema. Quarto ponto em relação à freguesia. Incentivar o uso de bicicletas, criando ciclovias e atividades com o uso de bicicletas. Em relação à cidade. Primeiro ponto em relação à cidade. Foi uma ideia dita por Teresa Teles Contreiras, 6º ano, do Colégio Helen Keller. A ideia defende que exista mais contentores do lixo subterrâneos, de forma a evitar a poluição visual. Segundo ponto em relação à cidade. Foi uma ideia dita por Leandra e Manuela Matias Reis, do 5º ano da escola CED de Nuno Álvares Pereira, que consiste em existirem mais polícias nas ruas, junto às escolas e nos transportes públicos. Terceiro ponto em relação à escola e último. Que se promovam bibliotecas comunitárias à frente das escolas, nos autocarros e em jardins. Refiro à biblioteca comunitária da EB23 Paula Vicente. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, obrigado pela vossa atenção e desejo um resto de dia feliz. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Rosário, senhores e senhoras deputados e caros colegas, boa tarde, chamo-me Vitória, sou aluna de 6º ano e sou deputada eleita por Belém. A minha apresentação assenta na ideia de cidade dos 15 minutos e tenho duas sugestões concretas nesse sentido. A cidade dos 15 minutos é uma ideia que o Presidente Carlos Moedas defende para a cidade de Lisboa, que foi criada pelo colombiano, atual residente em Paris, Carlos Moreno. Esta ideia consiste em adaptar as cidades que temos atualmente em cidades menos dependentes do uso do carro, para que as pessoas possam ir cortar o cabelo, ir às compras ou até mesmo fazer um piquenique sem precisarem de usar o carro. Hoje, a grande maioria de crianças em Lisboa vai de carro para a escola. Segundo o inquérito efetuado pela Câmara Municipal de Lisboa, mais de metade das crianças vão de carro para a escola. Eu vou para a escola numa boleia partilhada, em que a minha mãe, a mãe de uma e a minha combinaram. Nos dias levam uma, nos dias levam outra. Mas eu acho isto um bocado ridículo, porque eu vivo a nem 10 minutos da escola e acho desnecessário usar o carro para ir e vir, quando posso muito bem ir a pé ou de autocarro. Então, qual era a minha ideia? A minha ideia seria criar rotas seguras para as crianças irem a pé para a escola, um género de comboio de bicicletas, mas a pé. Estes comboios já existem em algumas cidades, com rotas definidas e paragem para recolher as crianças.
Isto pode ser feito em Lisboa, com voluntários através de associações de pais, e acredito que iria ter adesão a reduzir o uso de carro. Esta é a minha primeira sugestão. A outra sugestão tem a ver com espaços verdes. Monsanto. Monsanto é um parque muito frequentado. Tem espaço para tudo. Espaço para fazer piquenique, espaço para andar de skate, bicicleta ou até mesmo para passear o cão. Mas as pessoas precisam de pegar no carro para ir fazer estas coisas a Monsanto. E o que eu quero dizer com isto é que se podia criar mais parques tipo Mini Monsanto, entre outros, para que as pessoas possam ir fazer estas coisas sem precisarem pegar no carro. Ora, há vários espaços verdes na cidade que têm muito pouco uso. Então, neste parâmetro da minha apresentação, eu vou dar ideias de como lhes dar uso. Há várias formas de utilizar estes espaços verdes, como, por exemplo, construir lá equipamentos para as crianças brincarem. Porque há muitos parques em que as crianças chegam lá e não têm nada para brincar. E quando têm, é sempre a mesma coisa. Escorrega, baloiço, balancé. Escorrega, baloiço, balancé. Por exemplo, quando vamos a um parque, o meu irmão mais novo prefere pendurar-se nas árvores do que brincar no próprio parque. Veja-se uma das ideias defendidas por a aluna de Belém, a Leandra, da Dom Nuno Alves Pereira, que consiste em criar parques para crianças mais velhas. Também é isto que eu proponho, que se dinamizem os espaços verdes nos bairros com a ajuda das crianças, para que existam coisas divertidas e que estes espaços sejam também utilizados como extensão da escola. Volto a focar a importância de chamar as crianças para colaborar no desenho dos parques. Lembrando que eu não estou aqui para tirar o lugar à Greta e nem consentir tirar o carro das pessoas, porque o carro é importante, mas sim fazer com que as pessoas percebam que não somos dependentes do carro. Concluindo, as minhas duas ideias são comboios a pé para as crianças e parques desenhados pelas crianças. Obrigada. Agradeço ao José Constantino e à Vitória Clemente de Belém.